Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade no nosso projeto Gabaritando Legislação. E estamos agora no bloco 2 da nossa Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Uma legislação que está sempre marcando presença nos certames, principalmente nas áreas policiais. Bom, nós já falamos sobre o Sinarme, né? O Sinarme que é uma novidade, porque surgiu com o Estatuto do Desarmamento, certo? Agora a gente entra, então, nesse bloco 2, e o bloco 2 fala, claro, do capítulo 2. Capítulo 2, que diz respeito ao registro. Ao registro, meus amigos. Ao registro do quê? Obviamente, o registro da arma de fogo. Primeira coisa que a gente tem que saber, o que é registrar uma arma de fogo? É ter a arma de fogo no seu nome. Isso é o registro. Ficou claro, pessoal? Porque muita gente confunde o registro com um poder, com uma prerrogativa, que seria poder perambular com a arma por onde quiser, passear com a arma, viajar com a arma. Isso não é registro. Isso, provavelmente, nós vamos chegar lá, vocês vão ver que isso caracteriza porte. Registro é o direito que um cidadão possui de ter uma arma no seu nome, certo? Registrar a arma. Então, nós vamos falar agora de regras aqui para que se possa registrar uma arma, para que se possa ter uma arma de fogo no seu nome. O artigo 3º diz que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Certo? E aí vocês têm que lembrar. Uso permitido, uso restrito. Qual é a diferença? Arma de fogo de uso permitido, certo? É aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas. Logo, a arma de fogo de uso restrito é aquela que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Aqui, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Aqui, Ministério da Defesa, Polícia do Exército. Então, cada um no seu quadrado. Se a arma é de uso permitido, tem que ser registrada, meus amigos, na Polícia Federal, certo? Se a arma de fogo é de uso restrito, ela tem que ser registrada no Comando do Exército, através dos seus regulamentos. Por isso que diz aqui, ó, artigo 3º, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Aqui estão os órgãos. O parágrafo único traz a exceção, que fala das armas de fogo de uso restrito, que serão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento dessa lei, que são aquelas de uso exclusivo, como eu disse para vocês, das Forças Armadas. Que armas são essas? Estão em regulamentações que não nos interessam agora. O que nos interessa agora é que a gente saiba, certo, onde são registradas cada uma. O artigo 4º, ele é um artigo, muitas vezes, campeão de cair em prova.
Cai muito em prova esse artigo 4º. Então a gente tem que conhecer ele muito bem e entender ele muito bem. Certo? O artigo 4º, ele traz uma lista de requisitos para que o sujeito tenha o direito a quê? A poder sair por aí esbanjando, mostrando, ostentando a arma. Não, não. São requisitos para que tu possa dizer que aquela arma é tua. São requisitos para dizer que aquela arma de fogo está no teu nome. Certo? Então o artigo 4º diz assim, para adquirir arma de fogo de uso permitido, ou seja, aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Agora vai vir os requisitos. Primeiro, comprovação de idoneidade. O sujeito, a pessoa, o cidadão, ele tem que ser idôneo. Só que, num primeiro momento, parece que idoneidade tem um aspecto de subjetividade. Isso pode ser muito subjetivo. O que é ser uma pessoa idônea? Para o vizinho, aquele indivíduo é idôneo, para o outro vizinho pode não ser. Mas a lei ela é muito clara sobre o que é idoneidade. Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas, mostrando que a simples expressão nada consta de antecedentes criminais. O que isso quer dizer? Não ter, amigos, não ter sido indiciado, não ter sido processado, não ter sido condenado criminalmente. Vejam que aqui, inclusive, fere, mesmo que para alguns entendem que isso poderia ferir o princípio da presunção de inocência, porque não é necessário aqui a simples condenação transitada em julgado, mas sim um indiciamento, por exemplo, um BO, uma acusação, certo? Então, sem ter antecedentes criminais. Primeiro, Justiça Federal. Está resolvido, nada consta. Mas a estadual também. Militar também. Eleitoral também. Por quê, pessoal? Porque existem crimes federais. Existem crimes que são julgados pela Justiça Federal. Por exemplo, contrabando. Por exemplo, evasão de divisas. Por exemplo, algumas situações de lavagem de dinheiro. Justiça estadual é a regra geral. Certo? Justiça estadual é a regra geral. Existe o Código Penal Militar. Assim como existe também o Código de Processo Penal Militar, onde nós temos crimes militares próprios, que só estão no Código Penal Militar, como deserção, por exemplo, e crimes militares impróprios, como o estupro, que estão tanto no Código Penal Militar, como no Código Penal Comum, certo? E nós temos também os crimes eleitorais. Então tem que fornecer todas essas certidões negativas, mostrando que não há condenação em nenhuma dessas esferas. E de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal,
que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Claro, né, pessoal? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, se reduziu muito a burocracia. Nos sites desses órgãos se consegue essas certidões. Não é difícil conseguir essas certidões. Então, é possível isso, certo? Temos um inciso 2, que fala de apresentação de documento, e esse documento é comprobatório. Documento comprobatório é até redundante, porque todo documento é comprobatório. Todo documento serve para provar alguma coisa. Vocês nunca vão conhecer um documento que não tem finalidade de provar algo. Mas aqui é de provar o quê? Primeiro, ocupação lícita. Logo, um desempregado nunca vai ter o direito de ter uma arma registrada, porque esbarra nesse inciso. Perceberam? A pessoa tem que ser um funcionário, um trabalhador, ter uma ocupação. Eu recolho dinheiro das bocas de fumo. Não é uma ocupação lícita, certo? Tem que ter carteira assinada? Não. Pode ser um empresário, pode ser um autônomo, mas tem que demonstrar de alguma maneira que existe a ocupação lícita, nem que seja através dos registros contábeis, certo? E de residência certa, certo? Um andarilho não vai obter o registro de uma arma de fogo. Ele tem que ter uma residência certa. E o motivo disso, pessoal, vocês vão saber daqui a pouco. É porque a arma registrada, ela só pode ficar num lugar, que é exatamente na residência do indivíduo. Por isso que tem que ter a residência certa. Necessariamente, obrigatoriamente. Nós temos o 3 também. O 3 é interessante, né? Comprovação de capacidade técnica. Comprovação de capacidade técnica geralmente é através dos cursos que existem, né, para o manuseio de uma arma de fogo. Nós não podemos fornecer o registro para imperitos. Essas pessoas, elas têm que ter, certo, a habilidade, certo, para poder utilizar a arma se necessário, e aptidão psicológica. Dificilmente vai se dar o registro de uma arma de fogo para pessoas que possuem transtornos mentais, para um esquizofrênico, por exemplo, para um psicopata, para alguém que tem uma bipolaridade muito séria. Então, isso é importante e isso tem que cuidar, certo? Para o manuseio de arma de fogo, atestada na forma disposta no regulamento dessa lei. Agora, vejam que situação interessante. O sujeito apresenta todos esses requisitos. Ele se mostra idôneo, com as certidões negativas, federal, estadual, militar, eleitoral. Ele não responde por inquérito policial. Não está sendo processado por nenhum crime. Ele tem ocupação lícita e endereço certo. É um bom cidadão. Ele tem o diploma de curso de manuseio de arma, ou pelo menos daquela arma que ele quer o registro. Ele tem também a aprovação psicológica. Tem tudo isso. Ainda assim pode ser negado a ele o registro da arma na Polícia Federal? Sem dúvida, porque faltou o primeiro dos requisitos que eu não falei. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, olha a palavrinha mágica aqui, pessoal, deverá
além de declarar a efetiva necessidade, ele tem que fazer um documento, redigir um documento, pode ser de próprio punho, digitado, mostrando, meus amigos, efetivas razões de que ele necessita ter uma arma de fogo, de que é necessário que ele tenha arma de fogo. Olhem que genial! Então não basta só os incisos ali, o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3. É preciso que vocês se atenham ao caput. E isso já caiu em prova. Então o primeiro requisito de todos não é a idoneidade, não são os antecedentes, não é a ocupação lícita, não é o curso, não é o exame psicológico, é comprovar necessidade. Se tu tem tudo isso, mas fica demonstrado que não é necessário a arma para ti, vai ser negado o registro. Certo? Então vejam que já não é tão fácil conseguir ter uma arma registrada no seu nome. Vocês imaginem quando nós formos falar no bloco 3 do porte, então. Com certeza a dificuldade é maior. Dominem tudo isso que está em vermelho aqui, que está destacado, anotem, sublinhem, para a gente seguir. Bom, deu tudo certo. Deu tudo certo. Tudo certinho. O sujeito passou pelo crivo dos requisitos. Polícia Federal. Vai ser expedida uma guia, que é a guia de compra. Quem é que expede? Parágrafo 1º. O Sinarme. Então aqui tem outra função importante do Sinarme, meus prezados. O Sinarme expedirá autorização de compra de arma de fogo, após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente. Ele não pode comprar para a mulher, para filhos, é em nome do requerente e para a arma indicada. É como eu disse para vocês. Por exemplo, se ele tem um diploma de um curso de tiro, tem que ser para aquela arma que ele treinou, sendo intransferível essa autorização. Bom, isso aqui é muito fácil se cair em prova. Por motivos óbvios, os senhores vão compreender. Certo? Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Isso já adianta uma coisa para vocês, que nós vamos ver lá no bloco 4, né? Ter munição diversa da arma é crime. É crime do Estatuto do Desarmamento. E é um dos crimes que tem a pena mais pesada. Certo? Cuidem isso. Não adianta ter uma arma registrada legalmente, uso permitido, tudo mais, certo? E a munição ser de outro calibre. Isso é crime, não pode. Então, cuidem esse detalhe. Parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo, fazer propaganda aqui, sei lá, a Taurus, por exemplo, em território nacional, é obrigada, olhem o que diz aqui, é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Nesse caso, né, como se fala de pessoa jurídica,
não tem como punir criminalmente com prisão, mas existem sanções administrativas que podem incidir a empresa se ela não cumprir esse requisito, certo? E não há dúvidas da importância desse requisito como um mecanismo de controle, certo? Cuidado, então, também com esse parágrafo 3º. Muitos perguntam, professor, como é que era antes do estatuto, que não era preciso registrar a arma, as pessoas tinham arma, como é que isso funcionava? Eu vou explicar isso quando a gente falar dos crimes, tá? Eu vou explicar como é que funcionava, o que o Estado fez, o que o legislador previu, para que muitas pessoas não incorressem em crime de posse irregular de arma de fogo. Parágrafo 4º. A empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Certo? Está aqui. Perfeito. Não tem nem o que dizer, né? Responsabilidade é da empresa, pessoa jurídica. Não tem mistério. Parágrafo 5º. A comercialização, mais uma vez, vejam como agora a lei organizou isso. Armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas, certo? O que isso quer dizer, pessoal? A vender para B. É possível que A venda uma arma para B? É possível. Desde que tanto A quanto B preencham os requisitos, né? Para o registro dessa arma. Por isso que diz aqui, ó, entre pessoas físicas. João vende para o Pedro, por exemplo. Somente será efetivada mediante a autorização do Sinarme. Está aqui. Então, vender entre pessoas físicas não tira aquelas obrigações. O comprador tem que demonstrar necessidade, tem que ter a certidão negativa, federal, estadual, militar, eleitoral, não estar respondendo a inquérito e processo criminal, ter ocupação lícita e residência certa, ter o seu curso, né, mostrar aptidão técnica e psicológica. Certo? Fácil também de entender. É o Sinarme que autoriza. Parágrafo 6º. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º, ou seja, a autorização para comprar a arma de fogo, será concedida ou recusada com a devida fundamentação. Na tua prova, talvez venha uma questão dizendo que não necessita fundamentar. Venha uma questão dizendo que não é preciso dar motivos, dizer o porquê. Certo? Vai estar errado. Com a devida fundamentação. No prazo de, quando fala em prazo, tem que saber de cor, tem que saber de cor, e aqui é cruel. Primeiro pelo prazo. Não é 60, não é 90, não é uma semana, são 30 dias. Começa por aí, tem que saber isso. Certo? Não é 90, não é 60, são 30 dias. E na tua prova, talvez só fale 30 dias. E se falar simplesmente apenas isso, 30 dias, vai estar errado. Porque pode ser daí corridos. E a lei é bem clara ao dizer que são 30 dias úteis. Certo? 30 dias úteis. A contar da data
do requerimento do interessado. Está aqui. Então, esse 30 dias úteis aqui, amigos, é um pozinho mágico aí para a tua prova. Tu tens que dominar, tu tens que conhecer bem, certo? 30 dias úteis. Parágrafo 7º, certo? Parágrafo 7º. O registro precário. O que é o registro precário, amigos? Registro precário quer dizer, certo, que são aquelas armas, acessórios e munições que ainda não estão nas mãos de uma pessoa física. Aqui se refere o parágrafo 4º, que a empresa prescinde do cumprimento dos requisitos 1, 2 e 3 deste artigo. Ou seja, nesse caso, não precisa, certo? É prescindível aqueles requisitos. Parágrafo 8º. Esse parágrafo 8º vocês vão destacar, como eu fiz aqui agora, ó. Um destaquezinho. Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3 do caput deste artigo. O que é o inciso 3, pessoal? Comprovação de aptidão técnica e psicológica. Na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido, lembrando que é aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas, que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. É que se ele está autorizado a portar, quanto mais para registrar. Quem pode mais, pode o menos, entendeu? É por isso. Quem pode o mais, pode o menos. É por essa razão que se dispensa. Por isso esse parágrafo 8º, ele é tão importante. Gostaria que os senhores dessem um cuidado muito especial a ele. Tá bom, pessoal? Muito bem. Anotem, destaquem, sublinhem tudo que está em vermelho aqui, que são os pontos mais importantes desse slide. Olha o artigo 5º aqui. Certificado de registro de arma de fogo. Ou seja, no momento que o Sinarme autoriza a compra, o sujeito adquire a arma e tem o certificado. Certificado de registro de arma de fogo. Validade em todo o território nacional. Certo? Validade em todo o território nacional. Eu não posso cruzar a fronteira. Certo? Vale no Brasil. Se eu me mudar para o Paraguai, por exemplo, o meu registro já não tem valor. Eu teria que rever a legislação e me adequar a ela. Autoriza o quê? Qual é a função do registro? Agora eu já tinha falado para vocês, certo? Não é zanzar com a arma por aí. Não. Tu fez tudo aquilo, tu comprovou tudo aquilo para ter uma arma do teu nome. Para ter uma arma na tua casa, certo? Ou no teu local de trabalho, se tu é responsável por ele. Vê se não é isso que diz o artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo, olha a palavrinha aqui, ó, exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, como uma garagem, por exemplo, certo? Ou ainda no seu local de trabalho.
residência ou local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, quer dizer que eu não posso ir para o trabalho com a arma. Mas se eu sou o responsável ou o proprietário do local de trabalho, eu posso deixar a arma lá. Essa autorização eu tenho. Certo? Cuidem em relação a isso. Aqui eu também não estou falando, pessoal, do porte de trânsito, que é pegar a arma da minha casa, botar num local do carro, seja municiado ou não, e levar para o meu trabalho. Também não estou falando sobre isso ainda. Ok? Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal. Ou seja, o SINARME autoriza ou nega. Olhem como isso pode cair em prova. O SINARME autoriza ou nega. Isso que ele faz. Autoriza ou nega. Quem expede o certificado é a Polícia Federal. E será precedido de autorização do SINARME. Está aqui. SINARME autorizou, Polícia Federal expediu. Fácil de entender, né? Ok? Parágrafo 2º. Os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º, que vocês já viram quais são, né? Antecedentes, local certo, aptidão técnica e psicológica, deverão ser comprovados periodicamente. Por quê, pessoal? Porque o indivíduo uma hora está empregado, outra hora pode estar desempregado. Uma hora ele tem ficha limpa, daqui a pouco tem ficha suja. Uma hora ele está são, outra hora ele já está doente. Em período não inferior a 3 anos. Certo? Em período não inferior a 3 anos. Então, pelo menos de 3 em 3 anos, certo? De 3 em 3 anos, tem que se fazer a renovação do registro. Isso já caiu em prova, principalmente o prazo. Tem que se fazer a renovação do registro. Cuidem com isso. Cuidem a importância disso, meus amigos. Na conformidade do estabelecido no regulamento dessa lei, para a renovação do certificado de registro de arma de fogo. Já adianto para vocês, tá? Até poucos anos atrás, se o sujeito fosse surpreendido em casa com uma arma de fogo, com o registro vencido, era crime, porque era como se ele não tivesse registro. Hoje, certo? Ter a arma registrada com registro vencido é simplesmente fato atípico, não configura mais crime, tá? Saibam disso, porque isso pode cair em prova. Marquem o que está em vermelho, sublinhem, destaquem. O que está em vermelho é tudo aquilo importante que pode cair na prova de vocês. Vamos para o último slide, então. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo, com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal, até a data da publicação dessa lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 dessa lei, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal
e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos 1 a 3 do caput do artigo 4º dessa lei. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte: quando surgiu o Estatuto do Desarmamento, muita gente foi pega desprevenida, porque muita gente tinha armas, mas não preenchiam aqueles requisitos que o Estatuto trazia, certo? Então, o que o legislador fez? O legislador deu uma oportunidade. Tu tem uma escolha, meu amigo. Ou tu entrega a arma espontaneamente, e até dependendo da arma, muitos recebiam uma indenização, certo? Ou então tu entrava com o pedido de registro. E existia um prazo, certo? Que está aqui, até o dia 31 de dezembro de 2008. Esse prazo foi prorrogado 2 vezes, inclusive. Ele foi prorrogado 2 vezes, para incentivar mais pessoas a entregarem as suas armas. 2 vezes incentivando a entregarem as suas armas. Ou seja, a gente tinha aqui, meus amigos, tipo de uma abolitio criminis temporária. Se, por acaso, um policial entrasse numa residência e encontrasse uma arma sem registro, antes desse prazo, era considerado crime? Não, porque a gente presume sempre a boa-fé. Presume-se a boa-fé de que até o dia 31 de dezembro de 2008, o indivíduo entregaria a arma. E isso, inclusive, foi depois prorrogado por mais 2 vezes. Certo? A título de prova, pouco provável que venha uma questão nesse sentido. Certo? Isso é mais uma disposição transitória. Parágrafo 4º. Para fins do cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, o proprietário da arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na Rede Mundial de Computadores e Internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Bom, pessoal, isso aqui era para que o indivíduo tivesse um registro provisório até ele cumprir os requisitos e obter o registro definitivo, se essa fosse a intenção dele. Emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de 90 dias. Revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório, pelo prazo que estimar como necessário para emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Certo? O parágrafo 5º já andou caindo em prova, mas não muitas vezes, mas é bom cuidar. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, ou seja, o que seria a casa, o domicílio, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do receptível imóvel rural, que inclusive é bem maior. Certinho? Cuidem só o que está em vermelho. Destaquem, anotem, vocês não vão ter maiores problemas. Ok? Vamos praticar? Chegou a questão. Vamos ver a questão. Questão de 2019, Banca Unespar, Prefeitura de Pinhais do Paraná, Prefeitura de Pinhais, Guarda Municipal. Conforme a Lei número 10.826 de 2003, no que se refere aos requisitos para adquirir arma de fogo de uso permitido, assinale a alternativa, olha, incorreta. Já falei para vocês. 70% a 80% se confundem pelo nervosismo, pela tensão, pela ansiedade e procuram a correta. Não, é a incorreta aqui, pessoal. Certo?
Letra A. Inquéritos e processos em andamento não impedem a aquisição pelo interessado. Já chegamos na resposta, né? Tá errado. Vimos que impede sim, certo? Impede sim. Não pode estar respondendo inquérito ou processo. É o inciso 2, né? Então, cuidado. As outras estão corretas. É necessária a comprovação de idoneidade do interessado com a apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais. E vamos ver se estão todas as justiças aqui, que são 4. Federal, estadual, militar e eleitoral. Fechou. C. O interessado deverá declarar a efetiva necessidade da aquisição. Viram como isso aqui pode pegar o candidato? Caiu aqui. Está certo. D. O interessado deverá apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. É o outro requisito, né? Provavelmente a letra E deve ser aquele último requisito. E está aí, ó. O interessado deverá comprovar capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Fechou todas, pessoal? Fechou todas. Resposta letra A, tranquilinho, sem mistério, resolvida a questão. Próxima questão, então, vamos analisar aqui. Questão de 2014, certo? O FGD... Órgão, Prefeitura de Senador Canedo, Goiás. Prova, o FGD, Prefeitura de Senador Canedo, Guarda Municipal. Conforme a Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a... Letra A, transitar com a arma de fogo em todo o território nacional? Já disse para vocês que isso não dá autorização para ele. Ele não está com essa bola toda. B, transitar, mais uma vez errado, né? Com a arma entre sua residência e seu local de trabalho, o chamado porte de trânsito? Não. C, manter a arma de fogo exclusivamente no seu local de trabalho, tratando-se de empregado? Empregado não, tem que ser o dono do estabelecimento ou o responsável por ele. Logo, só sobrou, claro, a letra D. Manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou de seu domicílio. É o único poder que ele tem com o registro. Aprendemos tudo o que a gente precisa para a prova sobre registro. E fechamos assim o bloco 2. Desejo a vocês, como diz aqui o quadro, bons estudos e até a próxima aula, onde nós vamos falar então do bloco 3, que é o porte. E aí é um pouquinho mais complexo, mas nada que vocês não vão superar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.